Boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um episódio do Redireção. Obrigada por você que nos assiste. Daqui a pouco vocês vão saber quem é o nosso convidado, que hoje está sensacional. Oi, gente! Bom, hoje o convidado, a Edilene falou para eu falar, então é que eu quero que ela fale do jeito que ela falou antes. Não é, porque é uma pessoa organizada. Isso nem tinha te Vocês falado, já entenderam o termo ele. organizado dela, né? Então a gente já pode ficar tranquilo que vai ser uma pessoa organizada, né? Vocês sabem que eu gosto de homem organizado, gente. E ele é organizado. E hoje, eu fui contar para uma pessoa, não posso falar aqui porque ela assiste. Eu fui falar, sabia? Eu ia falar o nome da pessoa. Eu falei assim, olha o Instagram, né, da pessoa que vai vir hoje e tal. Aí ela falou, gente, mas eu conheço ele. Eu falei, sim, mãe, acho que... Mãe. Eu falei, acho que todo mundo conhece, né? Porque acho que todo mundo vai conhecer. Aí ela, gente, mas vocês vão entrevistar ele na igreja? Eu falei, sim. Eu falei, mãe, ele se converteu. Ela, gente, mas ele é lindo. Eu falei, mãe, mas só porque se converteu tem que ser feio? Então, gente, passa aí pra todo mundo, porque assim, gente... Vai por mim. Ele Felipe é Fogozzi. uma bênção. E a gente já tá aqui, ó. Tô apaixonada. Gente, a gente tem material dele aqui. A gente vai falar da vida do ministério, do trabalho, do processo de conversão dele, do testemunho. Ele é crente já faz tempo, tá bom? É, mas é o que eu não sabia, gente. Desculpa. Exatamente. Felipe Fogozzi. Luiz Felipe de Andrade Fogozzi, é isso? Isso. Ator, autor, roteirista. E uma das coisas que eu fiquei completamente apaixonada é pelo material dele. O Felipe tem um trabalho com histórias em quadrinhos que, assim, gente, de utilidade pública para a educação, para poder falar de assuntos que a gente não sabe muito bem como abordar. Ó. Tá vendo aí? A gente vai falar melhor linda sobre o Lambo, né, Renatinha? Ai, porque ele é romântico, gente. Eu amei, eu vou contar depois. Felipe, muito obrigada pela disponibilidade, pela agenda, por encaixar a gente na tua agenda. Seja muito bem-vinda ao Redireção. É um programa que aqui a gente, diferente das coisas quadradinhas, aqui a gente vai falando. É tudo muito solto. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. E você é tão quietinho, né? Fê, ela já tá aí. Já sabe. Não, eu primeiro, muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pelo canal, pelo trabalho. Enfim, falar de Deus sempre é bom, né? Muito bom. Então, quando tem oportunidade de, né, qualquer convite para falar de Deus, eu sempre fico feliz, assim. Eu quero fazer um agradecimento. A gente vai começar, a gente vai inverter hoje. Ao invés da gente falar dos nossos apoiadores lá no final, a gente vai falar do primeiro apoiador já, porque foi quem mediou essa presença ilustre aqui com a gente, né? Que é o Arranjo do Dia, a Sarinha, a sua irmã dela que nos ajudou aí. A gente queria o Felipe já fazia tempo e aí a gente começou a atormentar elas, porque a gente descobriu que vocês frequentam a mesma igreja. Então, o Arranjo do Dia, além de nos apoiar aqui, além de estar com a gente no Redireção, além disso, ainda nos ajuda a trazer convidados que a gente tem, assim, no coração. Então, vocês vão saber o que é o Arranjo do Dia. Pode rodar, Felipe. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Bom, Arranjo do Dia, muito obrigada pela parceria. Você Obrigada, que amigas. Precisa... eu não sei se vocês conhecem, a gente já falou deles aqui, mas assinatura de flores. Toda semana você ter a sua casa linda, colorida, com um arranjo diferente. Então, vocês vão lá no @arranjo do dia. E é o que a gente sempre fala, né, Rê? A gente precisa abençoar quem abençoa o reino de Deus. Então, Arranjo do Dia, assinatura floral. Eles têm uma loja no CJ Shop. Se você precisa de arranjo pro dia para mandar para alguém, entre em contato com as meninas lá. Tá bom? E o melhor de tudo, que as duas oram pelo arranjo. Então, você manda uma pessoa que não é crente. Aí vai lá assim,
o Deus no arranjo. Aí vai começar a incomodar a pessoa, aquela coisa toda. Tem um versículo e tudo mais. Já faz Felipe, conta pra gente como é que começou. A gente já sabe, porque a gente virou sua vida no avesso, viu tudo quanto é podcast. Mas pros nossos espectadores, como é que começou sua caminhada com Deus? Bom, eu sempre... Vou resumir aqui, né? Por questão de tempo, mas quem ficar curioso tem bastante testemunho mais longo, assim, né? Mas é isso, eu nasci numa família católica, né? Aqui no Brasil, como muita gente. Graças a Deus, o pessoal já... Né? Muita gente tem se convertido ao longo dos anos. Mas com 15 anos eu me converti, né? Minha mãe, ela estava com uma doença cardíaca na época, com um diagnóstico bem sério, assim, que ela teria que operar em 6 meses. Nossa. E era a calcificação da válvula mitral, tinha que fazer um transplante de válvula. E a gente, né, fazendo compras de Natal, isso foi em 89. Ela encontrou um amigo que não via há muitos anos, que na verdade era amigo dos meus pais na época, né? Eu não era nem nascido. E essa pessoa tinha se convertido e evangelizou ela numa loja. A gente estava fazendo compra no Oscar Freire. E aí, no meio da loja, ela já confessou Jesus e logo passou aí à igreja e já falou para os médicos que não ia operar, enfim. Deus realmente operou ali, né, naquela época e vendo aquilo, eu fui junto na igreja e aí tive a minha conversão, né? Que aconteceu nessa época? Que aconteceu, simultaneamente, assim. E vivi muito intensamente, assim, desde dos 15 até os 30 anos. Eu comecei a fazer TV com 17, né? Então, já entendendo que era um propósito de Deus, que era mais ou menos um campo missionário, né, de me usar lá dentro, na época na Globo, e enfim, dei muito testemunho, falei, enfim, na Xuxa, na Caras, e né, sempre mudando a cultura na época, isso começo dos anos 90, que ainda tinha um certo preconceito com o evangélico, né, aquele estereótipo do evangélico, enfim, ignorante. É dessa né? época o Clark crente? Na verdade é um pouco... na época da escola, eu... Super-homem, tá, amiga? Eu estudava no Objetivo Morumbi e aí, né, eu me converti, meus amigos viram a mudança, né, do pré-conversão e pós-conversão. E aí, no intervalo, eu tinha uma bibliazinha dos Gideões, aquela de bolsa, assim, no intervalo eu ia ler e o pessoal não entendia nada, né? Falava assim, o cara... Aí... O que é ser adolescente, né? E eu era, né, bagunceiro, zoeiro igual, né, como era antes. Quer dizer, isso não mudou, continuei, né, brincando com todo mundo, mas teve uma mudança, assim, né, de vamos dizer, de postura, E aí, na verdade, umas meninas que me apelidaram de Clark Kent, eu usava óculos, assim, né? Quer dizer, eu ainda uso de vez em quando. Você parece, eu tô aqui reparando. Não parece? Parece. Não, quando eu vi ele falando numa entrevista Clark crente, gente, eu achei parece. máximo. Até a roupa, assim, organizada, assim, sabe? Aqui, assim, ó. Já é um personagem, uma história em quadrinhos aí. Então. Né? E aí, enfim, eu fiquei, né, muito, muito ativo, assim, né, na igreja, né? Até os 30 anos eu me desviei, tive meu momento de filho pródigo, assim, e fiquei 10 anos afastado. Foi um tempo que, claro, né, tudo Deus transforma o mal em bem, né? Então, aprendi bastante nesses 10 anos, assim, como não perder tempo na vida, né? Porque, enfim, o pior de tudo é isso, né? Eu acho que é o que Deus... Claro que ele reme o tempo, né? Então, eu creio que ainda já tem feito muita coisa, né? Desde que ele me trouxe de volta, né, ao evangelho, assim. Mas muita coisa de que eu vivi e vi durante esses 10 anos também hoje me serve para falar, né? Porque às vezes a gente precisa passar por certas coisas, experimentar, né? Enfim, desde que eu voltei, que Deus, né, me trouxe de volta em 2013, mais ou menos, é isso que eu tenho procurado fazer. Qual foi a desculpa que o Senhor arrumou para te trazer de volta?
Não foi desculpa, não. Eu tava numa cerimônia de lua cheia, de alquimia, quando... Ai, amo essa história, gente. Eu tava buscando, eu não tava querendo dar o braço a torcer de que... Porque aquela história, né? Eu tinha ficado bravo com Deus porque não tinha feito aquilo que eu queria que ele tivesse feito. Então, eu falei, então, agora eu vou fazer do meu jeito. E durante esses 10 anos, eu sempre tive uma espiritualidade que eu comecei a buscar em outras coisas que mesmo sabendo que não eram muito corretas, assim, né? Até é tão que, interessante, eu tava vendo que a gente entrevistou a Karina aqui, né? E ela conta que ela teve o processo dela de conversão, não foi dentro da igreja, né? Foi dentro da casa dela, orando pelo pai que estava no hospital. E eu vi que a tua relação com o Espírito Santo foi igual. Não foi... Você não estava num lugar no momento em que você foi tomado. É isso? Eu acho que, enfim... Você não estava numa igreja? Não, desculpa. Você estava... Não, exatamente. Eu estava no meio de uma cerimônia de alquimia. Eu acho que Deus chegou e falou, bom, te deixei aí, agora está no momento de voltar, entendeu? Então, tinha lá um mago, né, fazendo a ritualística lá e ele falava, né? E eu né, tinha tido 15 anos de né, uma vivência muito intensa na igreja e de muito estudo, então isso não tinha abandonado, eu só estava ferido e magoado, assim, agora eu conhecia Deus, assim, né, e enfim, então no meio da ritualística ele já falava, né, em latim, e vários nomes de arcanjos e você tinha que repetir, mas daí chegava um momento que ele começava a falar Cristo, 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 e a gente tinha que repetir, mas só que para gnose, na verdade, Cristo e Lúcifer é a mesma coisa, né? Então não é Jesus Cristo, né? É o Cristo cósmico, aquelas outras... Mas só de estar repetindo naquele momento lá, Cristo, 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 eu comecei a chorar, desatei a chorar, na verdade, no meio da... E o povo que tava, eu acho que não entendeu nada, né? Porque literalmente foi o momento que, né, Deus... quebrantou meu coração depois de anos ali de endurecido, assim, e né, chorei ali compulsivamente, assim, né, né, ficar melecado, assim, e voltando para casa, né, era à noite, dirigindo, eu finalmente falei, né, o que eu tô fazendo, né, eu conheço Deus, assim, por que eu, né, tô rejeitando, né? Então, assim, eu falei, não, eu preciso voltar para a igreja, né? Então, foi assim que Deus me trouxe de volta, né? E na sua opinião, você acha que esse meio, né? Esse meio artístico, esse meio televisivo, jornalístico, você acha que coopera para esse distanciamento? A gente sabe que sim, mas você esteve lá, a gente sabe por ouvir falar, né? Estar lá no meio, você acha que isso cooperou e muito para esse distanciamento? Não, porque como eu falei, né, o primeiro trabalho que eu fiz foi uma minissérie que chamava Sex Appeal na Globo, né? Então, já tinham muitos funcionários, não tinha muita gente do lado de cada câmera, né? Mas tinha muita gente na empresa que era cristão, inclusive tinha reunião né? Logo quando eu entrei eu já participei de reunião de oração. Lá no Rio tinha uma igreja em Botafogo que tinha reunião dos funcionários da Globo, entendeu? Então, é assim, qualquer meio, né? O mundo é o mundo, pode ser num banco, pode ser né, numa corretora de mercado financeiro, pode ser num hospital, você tem... Pode ser dentro da igreja. Pode ser, quer dizer, é o lugar que menos deve ter, mas enfim, né? Mas o que acontece vamos dizer, do meio artístico é a exposição que faz com que muitas vezes as tentações sejam mais frequentes e com uma intensidade talvez maior, assim, agora... Droga, né? O acesso à droga hoje em dia qualquer escola, né? Não precisa estar né? É que isso, para quem está passando pelo processo de ser pessoa pública, que muitas vezes é difícil você ter que lidar com essa exposição, porque, de novo, né? Você sai do anonimato mas hoje em dia também com rede social, com, né? Você não precisa ser mais... Antigamente, né? Você tinha que estar exposto na TV. Hoje em dia todo mundo, de certa forma, tem um YouTube, o canal pode virar celebridade, entre aspas, né? Que não, né? Ser artista e ser celebridade são coisas diferentes, né? Produzir arte, criar conteúdo, né? E criar algo realmente
que traga... Ao ponto de ser um dom que Deus te deu e hoje você usa para a glória de Deus. Exato, né? Então, eu acho que isso é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, né? Mas eu desmistifico um pouco, porque, sim, você tem acesso a lugares, talvez, você tem, né? Você tem algumas você é exposto a coisas, assim, né? Mas muito que também é falso, no sentido assim, o pessoal, né, o mundo de caras, né, de glamour e de... Que, na verdade, né, é tudo meio, sabe, meio uma construção, meio que não condiz muito. E assim, o importante, eu acho, é trazer a verdade, né, de que, independente se você tá né, ou eu conheço gente, por exemplo, que tem, talvez não é famosa, mas tem muito dinheiro, assim, e que né, aquela lacuna, né, de Deus, assim, não é presente, e a pessoa é deprimida, depende de remédio, ou então é o materialismo, né, tenta se preencher com... Né, são os ídolos que as pessoas vão buscando para tentar preencher aquele lugar que é de Deus, né, na vida de cada um, né, então... O bom, às vezes, né, vamos dizer, da carreira artística é isso, que te facilita a entrada em várias esferas, em vários lugares, assim, você tem acesso, talvez pela exposição, mas né, só o encontro com Jesus que realmente transforma, né, dá sentido, dá propósito, né? Você teve que lidar com culpa em algum momento? Todo mundo, eu acho. Eu vi uma entrevista sua onde você fala abertamente, por isso até que eu vou falar, né? Que você fala, saí com mulher casada, me envolvi com coisas que não, né? Sim. Como é que foi quando você teve esse reencontro, se é que a gente pode dizer assim? Eu falo, o meu padrão moral caiu muito, né? Porque você se distancia do evangelho, né? E assim, eu, graças a Deus, continuei sem... Né? Nunca usei droga, né? Parei de beber, eu tinha 15 anos também, logo quando me converti. Então, isso eu preservei, né? Mas a questão disso, de ética, né? Moral, por exemplo... meus pais se separaram, né? Eu sempre tive até um certo orgulho santo de que eu nunca tinha traído, entendeu? Uma namorada, né? Porque era uma coisa que eu não queria repetir o que tinha acontecido na história dos meus pais, né? E quando eu estava distante, eu me vi fazendo essas coisas que era um motivo de vergonha, assim, né? De estar traindo, entendeu? De não estar... não tá dando valor ao amor, ao sentimento, né, da minha namorada na época, mas a mim mesmo também, porque você, na verdade, você não trai só a pessoa, você se trai, né? Sim. Você trai os teus princípios, você trai... Eu tinha, né, uma autoimagem minha de que... Eu lembro a primeira vez que eu traí uma namorada, aquela coisa de você se olhar no espelho e falar assim, cara, não sou mais eu, entendeu? Né? E um abismo chama outro abismo, né? Aí você começa, faz uma vez, daí você faz outra, daí você faz outra, daí você começa a normalizar isso, entendeu? E é o padrão do mundo, né? Você fala, eu gosto dela, amo ela, né? Mas, poxa, tem a outra ali que é... Por que não, né? Por que não vai... Se ela não, né? Se não souber, né? Aquele que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, você vai relativizando as coisas, né? Mas claro que isso tem um custo emocional, um custo espiritual, né? E isso que eu digo, que infelizmente eu, né? Numa época dos 30 aos 40, que eu podia estar formando minha família, assim, eu perdi uma década, assim, entendeu? E você ainda tem esse sonho? É óbvio que eu tenho. É o que Oremos por isso. Amém. Para mim vai ser um resgate, assim, né? Inclusive da minha família, né? Porque meus pais, como eu falei, se separaram, né? Então, você tem irmãos? Eu tinha um irmão mais velho que já faleceu, assim, em 2021 agora, mas que eu tenho sobrinhos, assim. Mas eu, quando era, assim, tinha 16, 17 anos, eu achava que com 20 e poucos eu já ia estar casado com filho, né? Enfim, a vida vai acontecendo e
E era numa época que, pelo menos aqui em São Paulo, não era tão fácil achar uma moça cristã bacana. Porque hoje em dia, né, graças a Deus, é mais comum, assim. Só que eu também já tô mais velho, então, né, as meninas da minha geração já são mulheres, já estão... Mas eu creio que Deus aí, que uma Ruth, Deus vai preparar. Amém! Ai, gente, lógico que vai. E agora você é mais maduro. Enfim, tudo tem um... Hoje de manhã eu estava ouvindo uma entrevista e a pessoa que estava falando, ela falou que, né, por que Davi e não Saul, né? E aí, ela explicando, ela disse, Deus, ele é onisciente, onipresente, então ele vê o futuro, né? Então, por isso Davi, ele sabia do quebrantar do coração de Davi, do ponto de saber que Deus era o Deus da vida dele e que ele ia andar ali naquele lamaçal, mas que, olha, hoje nós aqui falando de Davi. Então, o Abdala postou ontem, né? Cicatriz é uma coisa que você pode escolher se olha para cicatriz, se é uma ferida ou se é algo que foi curado, né? Então, olhando para você assim, a gente vê, e eu fiquei muito encantada com o teu material, até pela minha área de estudo, a gente vê o tamanho do propósito que Deus tem para a sua vida nessa geração. Você consegue perceber isso? Eu consigo no sentido de... eu já, né, entendia que o fato de eu estar ali na Globo e fazendo, né, sendo protagonista e tendo uma exposição, primeiro que para mim já era um milagre, porque, né, era tão distante, né, aqui de São Paulo, ir lá para o Rio e estar naquele universo, que era um campo missionário, assim, que literalmente, assim, né, inclusive no começo dos anos 90, de mudar essa cultura, né, do entendimento, de estar em espaços seculares, assim, que um evangélico nunca tinha entrado, entendeu? Né? Então, exatamente para, né, e eu, ao longo dos anos, é comum, às vezes, eu estar num lugar e do nada uma pessoa vir e fala, poxa, uma vez você foi na minha cidade, eu fui ali você foi dar um testemunho e eu me converti, ou minha mãe falou, olha aquele moço que está na TV. Então, a gente não sabe quem alcança e o que Deus faz, né? Assim, eu acho que quando a gente estiver na glória, no céu, talvez a gente vai conhecer essas pessoas. Mas assim, então, eu sei, né? E que uma vez eu estava num... Primeiro de que como, né, eu tenho que puxar às vezes um pouquinho de testemunho, assim, quando eu estava numa igreja que chamava Vida Nova, e eu estava, né, esse sonho, essa vocação, esse desejo de fazer arte, de fazer, sempre foi natural, né, mas chegou um momento que eu não sabia se isso era o propósito de Deus para mim ou não. Inclusive, né, o pessoal da Jocum tinha ido na igreja, eu tinha falado, né, ficado encantado com a questão de ser missionário, né? E aí eu marquei uma conversa com o pastor na época, né? Um gabinete assim, e expus isso para ele, né? Eu falei, poxa, eu tenho esse lado, né, de gostar de arte, né? Já estava fazendo curso de teatro. Antes de começar, né, na Globo, eu já estava fazendo alguns comerciais e tal. Mas tem essa questão da missão. E eu... Sabe aquele momento de para onde eu vou? O que Deus tem para mim? Uma encruzilhada ali, que caminho que eu tomo, né? E ele falou, vamos orar. Agora, o principal é que você não está escolhendo, você está querendo buscar a vontade de Deus. Então, né, vamos submeter e Deus vai conduzir isso, né? E a gente orou e daí, meses depois, me chamaram para fazer o teste da Ministério Sex Appeal e eu, né, passei no teste e tudo começou, sabe, a acontecer. Então, desde o começo eu já sabia que foi uma coisa que eu coloquei no altar de Deus, vamos dizer assim, então, e eu sei durante, né, esses anos todos que Deus usou, de certa forma, né, me usou ali para isso, né, o tamanho do impacto eu não sei, mas assim, que com certeza eu sei que, né, porque como eu falei, eu dava frequentemente testemunho, assim, né, estando na Globo, né, e... Então, eu creio que com esse trabalho agora autoral, né, que eu tenho feito mais recentemente, né, desde 2015 eu publico os meus livros, as minhas histórias. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu lado autor de quadrinhos e de livros, enfim. Sim. Porque, de fato, é um material incrível.
Então, eu sempre, desde a adolescência também, já queria contar as minhas histórias. Eu já escrevia sem técnica nenhuma. Depois eu fui fazer faculdade aqui na FAAP, morei nos Estados Unidos 2 anos lá, estudei no UCLA, me especializando em roteiro. Então, aquela coisa, eu, né, já estava trabalhando como ator, mas eu, né, ator, a gente conta a história de alguém, né, uma peça, um filme que alguém escreveu. Mas eu queria, inclusive, para também ter, vamos dizer, um controle no sentido de representar exatamente aquilo que eu queria falar, né, e expor. Então, o primeiro livro, na verdade, a primeira coisa mais profissional que eu escrevi foi um concurso que eu participei do Ministério da Cultura, isso no ano de 2000. Era um concurso que tinha todo ano, chamado Concurso Nacional de Dramaturgia para Teatro. E nesse ano eu escrevi um texto chamado, né, Um Outro Dia, que depois, em 2018, 18 anos depois, eu transformei em quadrinho, mas que naquele ano o Ministério da Cultura estava fazendo uma parceria com o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde estava com uma campanha antidrogas, chamava Campanha Nacional Antidrogas. Então, você tinha que abordar o tema de drogas na história de qualquer forma, né? E, enfim, eu escrevi esse texto, né? Você mandava para lá sem o teu nome, né? Quer dizer, só na ficha de inscrição, mas o roteiro em si, o texto em si não tinha um nome para não influenciar no julgamento dos jurados, né? E tinham quase 5 mil textos e eu ganhei, e isso para mim foi uma validação, né? Foi muito legal. Na época era o governo do Fernando Henrique, eu fui a Brasília, era o ministro Jobim que demais. Né, deu, enfim. Então, para mim foi uma validação da questão da escrita, né? E eu, que inclusive também me incentivou a ir passar essa temporada nos Estados Unidos, falei, não, eu vou investir vou investir mais nisso, né, na questão de escrever. Então, quando eu voltei dessa temporada lá, em finalzinho de 2003, começo de 2004, eu comecei a escrever roteiro de cinema, assim, com frequência em inglês, pensando em vender para os estúdios lá, né? Depois eu vi que não era tão fácil estando no Brasil, porque você tem que ter um agente literário, uma série de coisas. Mas eu continuava a escrever, né? Fui escrevendo, enchendo minha gaveta ali de histórias, mas... né, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com esse material, né? Porque cinema ainda, né? A gente estava na retomada do cinema nacional, fazer cinema é muito caro. Então eu falei, leio quadrinho desde criança e eu falo, poxa, eu posso pegar esses roteiros e adaptar para quadrinho, já que tanto filme na verdade, vem do quadrinho, nasce do quadrinho e é adaptado para o cinema, eu vou fazer o caminho contrário. E lá nos Estados Unidos é tão prática, né? Do quadrinho, no mundo inteiro, na verdade, né? Na Europa, né? É verdade. Hoje a gente tem tido uma explosão Japão, ainda maior. Aqui no Brasil que a gente só associava a infantil, né? O Maurício de Souza, Disney, mas fora do Brasil é uma mídia como outra qualquer que adulto consome, né? Também. Enfim, e aí em 2015 eu lancei o primeiro, que foi o Aurora, que é uma ficção científica, mas já abordando questão de escatologia, de nova ordem mundial, sociedade secreta, tecnocracia, cibernética, enfim, que é esse aqui, que acabou virando uma trilogia ao longo dos anos, né? Levei 7 anos para fechar a trilogia. Mas enfim, então fui pegando todos os meus roteiros de cinema e fui transformando em quadrinho, né? Que legal. Então, o Outro Dia era uma história que eu queria muito também gente, fazer com que as pessoas tivessem contato. Todo mundo tem que ter acesso. Fala um pouco... Claro, né? A gente não vai dar spoiler. Sim. Mas, olhando agora no bastidor, ele pode ser usado na escola, em casa, enfim. Muita gente me escreve e fala, poxa, isso deveria virar um material paradidático. Exatamente. Assim, porque é aquela coisa, né? Deus inspira a gente, né? A boca fala do que tá cheio o coração e a gente também, né, coloca na obra o Espírito de Deus, assim, né? Então... primeiro que eu sempre coloco eu faço para um público secular, mas com a moral cristã, mas eu sempre coloco um versículo, também abro com um versículo. Mas é uma história, né, vou dar uma síntese aqui. É um jovem que ele encontra a morte logo no começo da história e a morte leva ele a revisitar o passado em todos os momentos decisivos da vida dele. As escolhas que ele foi fazendo. Então, desde o primeiro baseado, a primeira, né, vez que cheirou cocaína, e ele vai reavaliando isso, né? Qual foi o resultado dessas escolhas, né, ao longo. Então, o leitor sem ser, vamos dizer...
eu ser taxativo, né? Como, sabe, ser doutrinário. Não, o leitor vai se colocando nos... Você conseguiu um lugar entre o não ser taxativo e também não ser subliminar. Conseguiu esse lugar de autoridade nesse uma material. questão que, a história, né? A história em si, a gente gosta tanto de história, né? De uma história bem contada, porque a gente embarca na história, né? E a gente vê esses conflitos pelo olho do personagem, né? Então, às vezes, né? Numa pregação, numa palestra, uma coisa expositiva, a pessoa talvez possa ter uma resistência, né? Porque ela vai entrar num combate racional ali com os teus argumentos. Mas, agora, por uma história, a pessoa embarca, ela começa a viver, né, aquela que a gente chama de processo catártico lá na Grécia Antiga. Então, as pessoas, ele se coloca no lugar do personagem e essa resistência racional cai, porque ele tá, né, já é mexendo com o outro lado do cérebro emotivo, né, o lado direito e tal. Então, eu tenho um resultado muito positivo. Esse eu trouxe para vocês também. Gente, esse aqui, ó. E é isso, né? Eu falo de dependência química, de abuso sexual, de doutrinação política, tudo que o jovem, quando principalmente... namoro, conflitos familiares são questões que preocupam o Beto, que é o personagem. Mas é a ligação com as drogas que o levará a um encontro sobrenatural onde seu futuro será definido. Gente, isso aqui tem que ir pra escola mesmo. Isso aí tem que ir pra escola. Gente. Um outro dia. E como é que compra, Felipe? Pra quem tá nos assistindo aí, como é que a gente vende esse material? Eu tenho meu site, que é felipefolgose.com, né? Então tem todos os meus 7 quadrinhos ali, né, disponíveis. E tem também a minha rede social, o meu Instagram, que é @Felipe_Folgose. O pessoal pode mandar um direct e eu mando pro Brasil inteiro, para outros países também. Mando com uma dedicatória, e é isso, realmente... eu tenho muito testemunho que o pessoal lê e depois me manda, que eu sempre vou guardando do impacto que tem, assim, é isso, né? Promove reflexão. E para mim, a maior realização é essa, assim, sabe? De alguém ter lido alguma coisa que eu escrevi e ter tido algum impacto, sabe, na vida. Já valeu assim. a pena. Demais, assim. Olha que lindo, gente. Aqui antes de começar a história. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Sensacional. Galera de escola que assiste a gente outro dia. Vai todo mundo lá pedir pro Felipe. Sensacional. Parabéns, viu, Felipe? Obrigado. Parabéns. Nossa, necessário. é muito o que você falou. A pessoa ali, ela se coloca no lugar, é diferente de uma palestra, Exato. gente. É muito isso. De uma pregação, que é aquilo que ele colocou, né? Porque você não você tá lendo, você fala argumentando com a razão. Você entra na história. Não, e você pode até, tipo, não é usuário de droga, mas é alguma coisa que você fala, gente, é muito isso, nossa. E daí vai... fala do conflito familiar, nossa, né? é muito legal. Que demais. Modéstia à parte, realmente tem é isso, eu entendo que hoje, assim, né? O que Deus colocou no meu coração é para usar a arte para alcançar, né? Através da arte. Eu acabei de fazer um filme que eu escrevi chamado Rodeio Rock, que está na Netflix, que tem também uma moral cristã, assim, de não se vender, de não abrir mão dos valores, assim. Então, o meu próximo quadrinho que eu já estou produzindo, esse é mais evangelístico ainda, porque, enfim... E já pode dar spoiler aqui ou ainda não? Jesus, ele aparece na história um momento. Glória assim, a gente tem The Chosen no Brasil. É isso. Agora, esse aqui eu amei. Esse amei também a história dele, gente. muito legal. Olha isso. Para todo mundo que gosta de animalzinho, para criança que entender a questão da passagem do tempo também, de lidar com a questão, né, da nossa não permanência. E que bonitinho. O Bob ajuda a encontrar uma esposa e formar uma família, gente. Lambo, gente, é o nome do personagem, que é o cachorrinho. Eu vou ler com o Bento. Tem uma mensagem ele já também achar uma esposa de Deus. contra a ideologia de gênero, assim. Que demais. E aquele lá que ele falou do Spotify. Eles têm uma trilha Isso sonora, daqui é pra né? essas crianças Então, modernas. eu Olha, tem uma patinha. Aqui, ó.
No final tem um QR Code, né, do Spotify. Porque eu quis que as pessoas tivessem a sensação de estar vendo um filme, né? Então, eu criei uma trilha sonora que, né, tem um QR Code, aqui é o set list, né, as músicas, e ao longo da história tem, né, esses iconezinhos que a pessoa ouve a música correspondente daquela cena que cria, vamos dizer, a ambientação, né? Então, a sensação da cena, tem né? um número e vai lá, ó. Que demais. Gente, eu vou ler assim com o Bento, para criar todo um negócio. E é um momento exatamente também para, né, os pais terem essa interação com os filhos, assim, pais, avós, tios, assim, sabe? Esse momento de... Que eu lembro quando eu era criança, eu não era nem alfabetizado, meu pai comprava quadrinho e lia comigo, entendeu? Então, hoje em dia que tem tanta tela, tem tanta, sabe, essa disrupção, assim, você ter um momento ali, um tempo de qualidade com, né, com teu filho, com teu neto, com teu sobrinho, assim, de criar essa memória, porque isso cria memória, cria hábito de leitura, sabe? E tira um pouco dessa coisa só de internet, só do eletrônico, né? Volta um pouco a E eles questão super da gostam. Isso é necessário. A gente tem feito uma luta constante na minha área de trabalho, porque a gente está criando, a gente está adoecendo as nossas crianças. Sim. Quando eu vejo uma criança com o celular ali, eu tenho vontade de chorar literalmente. Sim, Tamanha, não tô dizendo que a gente tem que ser radical, mas hoje a gente está... eu acho que até uma idade, porque é a formação, né, cerebral, né? Exato. Então, o cérebro é plástico e a gente ainda não sabe os efeitos, né? Porque é recente, de certa Exato. forma, de como isso mexe na sinapse, entendeu? Então, você vê o aumento, né? A explosão de autismo, de TDAH, todas essas síndromes. Isso não tinha há alguns anos atrás. Então, com certeza, né? E tanto é que o próprio Sean Parker, que foi o cofundador do Meta, junto com o Zuckerberg, ele já deu palestra falando que os filhos dele não têm acesso, entendeu? Porque eles fizeram isso exatamente para condicionar, né, a gente a estar o tempo inteiro ali, passar o mais tempo possível, né, dentro da... Tem toda uma questão de liberação hormonal por dopamina like, em excesso. dopaminas, exato. E quando você lê, você recruta áreas do cérebro que vai para esse lado de desenvolvimento intelectual e cognitivo. Córtex pré-frontal. Exatamente. Então, a gente tem feito um trabalho assim e hoje em dia as escolas estão colocando essa matéria, né, a tecnologia na mão das crianças. E é muito legal, porque a idade do Bento ainda ele não sabe ler, tipo, tudo, assim, sabe? Então, o quadrinho, ele ama quadrinho. Acho que foi as 3 palavrinhas, lançou uma bíblia em quadrinho. Sim. Em vez de ser, sabe, todo escrito. E só não é um desenho. É assim, ó, vários desenhos. E o Bento não sabe ler tudo ainda, né, óbvio. Então, ele mesmo vai falando assim, daí, mamãe, ela pegou e falou assim. E, sabe, vai falando. Ele mesmo vai inventando a história só de ver os quadrinhos. Então, ele ama quadrinho. Porque ele consegue falar o que ele tá... interatividade passiva. Ele vai inventando a história dele, sim. Só de ver os desenhos. Daí, mamãe, ele pegou o celular, né? Aí ele fez isso. Aí, depois ele fez isso. Ele nem tá olhando nada. Ele mesmo tá inventando... E com a música agora? Não, gente, com a música... Sensacional. É legal. Que demais. E outra coisa que é bacana, né? Você fala de assuntos que às vezes você não sabe como falar com a criança. Sim. Exatamente. Igual o exemplo que você deu do Bento, achar que porque você tem cabelo branco você vai morrer, né? Exatamente, como é que gente. você fica assim, né? Então, esse tipo de material ajuda. Era pra estar morto já. Esse tipo de material ajuda a gente a falar daquilo que às vezes a gente não sabe como, né? Exatamente. Renatinha, vamos falar dos nossos apoiadores? Vamos. Você começa, Jeff? Jeff Bastos. Jeff Bastos, que está com a gente desde o início do Redireção. Jeff Bastos, ele é ministro de louvor, é o nosso parceiro internacional lá de... Massachusetts. Eu aprendi a falar. Aprendeu. O Jeff, ele é dono da empresa Áudio e Treinamentos. Ele tem uma equipe especialista em som, imagem, estúdio de podcast. Mesmo estando lá, ele oferece consultoria aqui. Então, se você que nos assiste precisa melhorar o som da tua igreja, montar um estúdio de podcast, enfim, qualquer coisa relacionada a áudio, som e treinamento de equipe, Jeff Bastos é a pessoa. Pode rodar. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Áudio e Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Áudio e Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós.
Francescato. Eu falo, você fala. A gente quer emoção ou razão? Emoção, vai. Porque a emoção sou eu. Aqui não tem emoção, não. Depois a gente conversa, Renatinha. É verdade, né? Gente, a Francescato é uma empresa, amiga? Sim. É uma empresa que cuida da vida das pessoas. Porque eu sempre falo assim, a gente aprendeu, todo mundo sabe, desde da infância, que somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Então, mesmo que a pessoa tenha uma doença ou alguma outra coisa assim, que não seja no normal, ela tem que ter uma semelhança com Deus, gente. Isso eu falo até pro meu filho. Alguma coisa ali tem que ter parecida, porque ele não ia mentir, né? Então, a Francescato vem pra pegar essa pessoa e falar assim, calma aí, vem cá. A gente vai te ajudar a achar onde que tá esse pedacinho de Deus em você. Porque tem. Ai, como é lindo ela amiga, falar da Francescato. Francescato, mesmo que a pessoa tenha os problemas dela. Todo mundo tem. Eu falo isso comigo. Tem que for o fio do cabelo. Alguma coisa tem que ter. É isso aí. Esse é o princípio que move a minha empresa e a empresa do meu marido. A gente está no mercado há 8 anos. Eu trouxe dos Estados Unidos para cá uma metodologia de trabalho que a gente chama de case management, que é ser guarda-chuva de um tratamento psiquiátrico. E quando a gente sabe que a gente tem alguém doente na família, a família toda adoece. Então, o que a Francescato faz é abraçar essa família como um todo e buscar recursos para que o paciente seja funcional e que essa família entenda a questão psíquica do paciente. Pode rodar, Felipe. Olá, eu sou Edilene Francescato, sou sócia e proprietária da Francescato Assessoria e Consultoria, uma empresa que está no mercado há aproximadamente 8 anos, especialista em gestão e mediação de conflitos familiares. Nossa área é saúde mental, suporte emocional, psicoeducação e orientação parental. Conheça mais do nosso trabalho através das redes sociais, @francescato_consultoria. Depois a gente fala dos outros dois, né? Porque temos que aproveitar, eu não sei o que está acontecendo. Olha lá, ó, o cronômetro. Mas sempre que é uma pessoa boa, passa. Né? Felipe, quais são os seus sonhos? Você pode dividir com a gente. Olha, né? eu sou muito grato, né? Quando eu era criança, eu nunca ia imaginar que Deus ia me permitir viver tanta coisa assim, né? De ver tanta coisa. Eu já fui para as muralhas da China, para as pirâmides, para Machu Picchu, para Rússia, para Islândia, para China, Japão, já subi o Monte Fuji, já saltei de paraquedas, nadei com o tubarão branco, já fiz muito sonho. Ai, assim. Quantos anos? Eu fiz 50, tenho 50 anos. Nossa, e você tá bonitão para 50. Obrigado. Não, menina, mas é porque tem umas pessoas de 50, gente. Que eu já vi, é meio esquisito. Que eu ainda... mas é porque você faz academia? Faço, né? Mas eu ainda tô precisando casar, então ajuda. tem que segurar ainda para... Não, mas isso aí nós vamos orar. A partir de hoje, você vai pro nosso varal de oração. Não, e já ajuda, porque você tem 50, mas você não tem cara de 50, porque você é bonitão, organizado, assim, sabe? Daí já ajuda, né, amiga? Claro. Porque, assim, uma pessoa de 50 fala assim, tem 50, você olha e fala, tô aparecendo mesmo. A gente vai abrir um quadro. Agora ele fala assim, eu tenho 50 anos, a mulher já fala, não importa. Não é, porque assim, gente, até o Felipe, nosso técnico, tá aqui dando risada da dona Renatinha. Não, gente, vai chegar a mulher e vai falar assim, eu não quero que eu tenha 50. Vai olhar pra ele e vai falar, tá, maravilha. Boaz não arrumou uma Ruth, né? Exatamente, olha lá. E você acha que não tem mulher também mais velha? Filha que não tem marido? Mas nem precisa ser mais velha. Então, se eu não tivesse casado, Fica nova, quieta, Renata. eu ia tá até se casar hoje. Então. Porque eu ia querer um homem assim, ó. Mas eu casei crente. nova. Clark crente. isso. Enfim, mas Podia ser o Hulk crente, também tem problema. Tenho sonhos ainda, né? Profissionais, alguns, né? Mas já tô realizando bastante coisa. Né? O filme tem um filme escrito por mim. O filme tá na Netflix. Tá na Netflix, chama Rodeio Rock. Rodeio né? Rock. Com a Carla Dias, o Lucas Luco. Que enfim, legal. A gente ficou várias semanas no Top 10. Ela assim, é bonitinha, foi né? muito legal. Deixa eu mandar aqui. Mas hoje em dia, tudo para mim tem que ter sempre um propósito de Deus, assim, tem que ser, né? Então, cada vez mais eu quero... eu tô fazendo seminário, cada vez mais servir a Deus, assim, e ter minha descendência, né? Eu quero ter aí, mesmo que... Não sei, Jesus está às portas aí, mas eu quero ainda ter uma descendência assim. Então, é legal porque é aquilo que a gente estava conversando. conversando. Ter filho? É. Exato. Que bonitinho. Aí, gente.
Vai ser legal. Sim, sim. É o que a gente estava falando, né, ali no café. Tem a questão geracional, né? Você quebra um monte de coisas que ficou para trás ali, escreve uma nova história que você já vem fazendo, né? E é muito lindo ver isso. Porque os pratos do mundo, eles não deixaram de serem apresentados para você. É que hoje você escolhe a melhor parte, né? Sim. E isso é maravilhoso. Não, e Deus está fazendo você escrever para criança porque Ele vai te dar os filhos. Você vai falar, senta aqui. Amém. Eu vou te contar, senta. Daí você conta a historinha para ele. Eu recebo. Vai ser bonitinho. Você ainda lida com assédio hoje? Ou é mais... O pessoal respeita um pouco sim, mais? um pouco. Porque muita gente, né? Como eu já tenho 35 anos de carreira, muita gente lembra, né? Então... Quem viu, né, uma novela ou outra, e tem também a nova geração, que eu fiz uma novela mais recente chamada Chiquititas, que... Gente, eu assisti Chiquititas. Mas o remake que foi de 2014 do SBT, que tá na Netflix, tá no YouTube, então tem muita criança que continua assistindo, né? Não era da Chiquititas da minha época. Eu acho que não, né? Porque eu assisti aquela que dança Chiquititas. Não, esse também dança, mas é o remake. É o remake, E... Depois eu te mostro. Eu acho que eu não vi essa Chiquititas nova. Eu amava Chiquititas, eu vou assistir. E aí, às vezes, tô no supermercado, a mãe viu, sei lá, olho no olho, e a filha vê Chiquititas, e daí você tem 2 gerações, assim, que querem... E como que é pra você? É muito legal, é o carinho das pessoas, né? Assim, as pessoas podem não ir com a tua cara e querer jogar tomate em você, ou podem gostar de você. Então, para mim, é um favor de Deus, assim, né? De gostarem, né? E é legal ver tua trajetória profissional, porque é o que você falou aqui no começo, né? Existe a celebridade e existe a pessoa, o artista, né? Sim. Você se dedicou, estudou, foi lá, correu atrás. Então, não tem como dar errado, né? Tua dedicação glorifica a Deus. Porque eu acho assim, uma coisa é você buscar fama como objetivo final, né? Quer dizer, a pessoa, ela quer ser famosa porque ela quer ser famosa, não é... Para mim, a fama é consequência do trabalho que eu quero fazer e do prazer que eu tenho em realizar o trabalho, né? Seja interpretando, ou, na verdade, comunicando e estabelecendo um vínculo com quem está vendo ou lendo alguma coisa que eu criei, né? Esse é o prazer, né? Dividir uma história, né? Sim. E a fama é consequência, né, disso, né? Então, mas o meu objetivo final não é a fama em si, né? E a cultura que a gente vive hoje enfatiza muito essa questão do self, da celebridade, né? Que para mim é meio que vazia, porque eu acho que se você é um bom profissional, independente da área que você atua, talvez você seja conhecido, talvez na tua área, né? Mas a fama vai ser decorrente do teu trabalho, do teu empenho, né? E essa fama pela fama, assim, né? Eu acho... Que é outra coisa que tem adoecido muita gente, assim, né? Porque a gente sabe que aquilo ali não é... Não é. Então... e outra coisa, muitas vezes tem um preço também, né? De cobrança, de exposição, assim. Então, muitas pessoas, às vezes... Né? Tem um ditado americano que fala, cuidado com aquilo que você deseja, porque, né, quando a coisa acontece, você tem que lidar com ela, né? Então, enfim, eu acho que Você sempre teve a cabeça boa para lidar com isso? Com essa coisa da fama e do... Olha, quando eu era mais novo, né, até porque eu era mais mais inexperiente, né? Eu não sabia muitas vezes lidar, principalmente nessa época da Globo, da Olho no Olho, porque era muito assédio, né? E era uma época que não tinha internet, não tinha rede social, era massificado na Globo. Então, era 80 pontos de ibope, assim. Então, era essa coisa de você sair na rua e não, sabe? Então, você começa, tipo, né? Eu pegava um ônibus, na época, ia para um shopping. Não tinha negócio de internet, gente, era só... Então, tive que sair correndo de shopping algumas vezes. E isso daí acaba que vai te cerceando a tua vida, né? Porque, então, naquela época era um pouco difícil de lidar, né? E até porque as fãs também eram adolescentes, e sabe que adolescente histérica. Né? Então, quando você tava lá, de repente a menina começa a chorar na tua frente, soluçar, e você não sabe o que fazer, assim, não é muito agradável, assim, né?
Gente, que engraçado. Eu nunca chorei assim. Mas... Não, se eu ver o Júnior, menina, eu quase morro. Então. Então, assim, eu acho que... Mas se eu visse você na rua antes de agora, eu ia dar uma fofocada, gente. Tipo assim, conheço, sabe? Dá uma sofocada. Mas eu perguntei isso ruim, porque... A pessoa, tipo, você vendo que a pessoa tá falando de você e você não poder fazer... E essa coisa da crítica também, né? Não tem só o lado legal, todo mundo gosta de mim. Tem a coisa da crítica também. Que aí você tem que, né? Eu não sei se hoje alguém ainda vai lá, igual fazem aqui com o pastor Edival, por exemplo. A gente que é desse tamaninho, o povo vai lá na minha direção e critica porque... Enfim, por causa da roupa que tava. Mas é isso. Muitas vezes é chamar atenção, né? A pessoa quer chamar atenção, a tua atenção e não sabe como, então... mas o bom da rede social, você pode bloquear, né? Exato. É fácil. Eu né? até coloquei isso ontem, né? Porque não sei se você sabe quem é, mas tem uma pessoa que eu gosto muito de seguir pelas dicas, etiqueta e tal, que é a Cíntia Chagas, que é uma comunicadora. Ela era professora de cursinho e, enfim, ela tinha as ideias mais mirabolantes para poder ensinar e os alunos, enfim, eles iam muito bem e tal. Hoje ela é uma assumidade na área. Ele e ela, eles iam ser insuportáveis. Porque os dois são meio nerd, né? Mas ela é apaixonante. Só que ela foi pra Itália, casou e ficou uma semana fora. E essa semana ela volta pras redes sociais e ela colocou lá, tô de volta, alguma coisa assim. Quem sentiu minha falta, o negócio? Alguém foi lá, a primeira, e comentou assim, não fez a menor falta. Eu falei, gente, mas é a primeira. Então fez, né? Então fez. Então, tá gritando. Enfim. Mas é isso, você não pode, como dizem no Rio, pegar pilha, né? Você não pode trazer pra você, personalizar isso, entendeu? Trazer pro pessoal. Tem pessoas que... né, a rede social, você não conhece a intimidade da pessoa, né? Você não é muito fácil ali. E geralmente coisas que você não falaria pessoalmente para alguém, né? A pessoa... E pode ser uma coisa muito boa para se comunicar, mas também essa coisa de ficar fácil, né? Magoar e falar coisas que podem ferir alguém, né? Porque despersonaliza, de certa forma. Então, né? Para que você... Se a pessoa ou é mal educada, ou eu já bloqueio, falo, pô... Não faz sentido estar aqui. É verdade. Mas é muito bom ver, né? Por exemplo, assim... Que uma pessoa assim, igual você, poder falar de Deus, né? Alcança muita gente. Porque as pessoas veem a diferença. A gente precisa ter referências, né? Porque, assim, essas meninas adolescentes, enfim, que eram adolescentes na época, hoje já são maiores, já são mulher. E ver, né, o que Deus faz, se era fã, ver... Sim. Né? Pode, duas que já são salvas, amiga. Na verdade, eu acho que o propósito é esse, né? Que eu agora, né? A gente vê a nossa vida em retrospectiva, né? Que quando eu achava que, né, muitas vezes Deus estava abrindo as portas para realizar, e Deus é tão bom que Ele realiza os desejos do nosso coração, mas no fundo você está realizando um plano macro dele, né? Então, que eu achava que eu, né? Poxa, eu estou realizando os meus desejos profissionais e tal. Sim, você tá, mas é porque você vai ser usado por mim, você vai, né, o propósito é maior, assim, né? Então, hoje eu vejo com mais clareza isso, assim, né? De que tudo na verdade, era para continuar falar dele, né? Ser usado por ele, assim. Né? É maravilhoso. Era para sua vida ser espelho, né? Nossos outros 2 últimos, porque o Felipe já correu mais ali o cronômetro. A gente vai falar aqui de um outro parceiro que está com a gente, que é a Roy Seguros. A Roy Seguros tem valores cristãos. Então, se você que nos assiste precisa de plano de saúde, seguro de vida, seguro de empresa, de carro, qualquer coisa relacionada à segurança, seguro em si, vocês têm que conhecer a Roy Seguros. Pode rodar, Felipe. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora.
Agora esse aqui Esse é novo. Esse aqui é o primeiro programa. Gente, o Redireção vai ter que começar a falar por episódio, né? Louvado seja Deus, porque a gente fica muito feliz quando a gente tem gente que acredita na obra de Deus. Riveste Revestimentos. Então, se você precisa dar um up na sua casa, na sua cozinha, você vai falar com o pessoal da Riveste Revestimentos. Eles têm uma equipe especializada para deixar o seu lar com um toque de capricho e sofisticação. Nossa, pode rodar o vídeo, Felipe. Fazer uma surpresa para minha esposa, deixar a cozinha bem bonita para ela. Falei para ela, vai lá no shopping, aproveita para trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. Bom desse processo aqui que não tem quebra-quebra. Não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, o que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí numa cozinha um pouco mais bonita, né? O amor sempre é uma construção, né? O homem com relacionamento tem que estar construindo coisas novas, né? Vem, não abre, não abre. Ainda não. Pode abrir agora. Que chique. Gostou? Nossa. É de verdade, pode passar a mão. Gente. Obrigada. Gostou, Renatinha? A gente tá cheia de apoiador, né? Glória a Deus. Aliás, gente, ó, nós vamos ter aí dia 12 de junho o primeiro chá de mulheres Redireção com a Vivi Martinello na preleção e a Carla Bastos, esposa do Jeff Bastos, no louvor, que tá vindo de Massachusetts para fazer o louvor. Então, já tá acabando, né? O primeiro lote já esgotou. Então, você que nos assiste aí, vem, traz suas amigas. Vai ser durante a semana, às 4h. A gente vai ter um tempo de preleção, de comunhão, pra gente poder falar daquilo que Deus tem para nós enquanto mulheres, para essa geração. Então, esperamos vocês, porque é o primeiro chá do Redireção. Entra lá no Insta que tem o link para se inscrever. Né? É isso aí. Felipe, nosso tempo ali tá acabando. A gente tem só mais alguns minutinhos e a gente queria primeiro te agradecer, né, por estar aqui com a gente. O que eu acho legal em você é o quão aberto você é para qualquer assunto, né? Por isso até que eu falei de Davi. Porque você não pega aquilo que aconteceu, esconde e... Não, agora eu sou um novo homem. Não, aquele pedaço, né? O filho pródigo, como você mesmo colocou, te fez ser a pessoa que você é hoje. Então, a nossa oração aqui, além de... Para Deus te preparar uma esposa, filhos, a gente vai acompanhar isso, né, Renatinha? Ele vai ler lambo para as crianças, né? Eu queria que você deixasse, nesses últimos minutos, sabe? Uma mensagem mesmo para essa nova geração, para esses hoje, né? Hoje, essa geração que é a sua, hoje tem filhos que esse material aqui é necessário. Eu queria que você deixasse uma mensagem nesse sentido, sabe? Da maneira como Deus te resgatou e te trouxe aqui de novo. Eu acho o bonito da Bíblia, né? É que ela não esconde os defeitos dos heróis da fé, né? Então você pega Abraão, né, Isaac, Jacó, José, todos tinham alguma falha, porque todos eram humanos, né? Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, mas foi adúltero, foi homicida, e mesmo assim Deus viu o coração, né? Houve alguma consequência do pecado dele? Sim, mas, né, ele salvo e então Deus conhece o nosso coração e ele tá sempre disposto a nos perdoar, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade hoje que as pessoas querem ver para crer, né? Tal igual Tomé, né? Tomé. Então, não, se me provar, né? Então, o milagre, né? O milagre eu acho que quando a pessoa tem um encontro sobrenatural, alguma coisa na vida dela, ela é indiscutível, né? E aí ela se rende, fala, não, Deus é real e Deus existe. Mas assim, a minha vida e a vida de cada um é um milagre, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos, então, né, eu fui ressuscitado, né? Então, quando a gente lê que Jesus ressuscitou Lázaro, uma ressurreição física, nós todos fomos ressuscitados. Então,
se alguém precisava de um milagre, você fala assim, olha, eu sou uma prova viva de um milagre. E você também, né, precisa ser ressuscitado, né? Você está morto espiritualmente, né? Você pode ser uma boa pessoa, entre aspas, né? Socialmente, respeitado, mas, né, como Jesus falou para Nicodemos, assim, se você não nascer da água do Espírito, né, você pode ser quem for, né, socialmente, da nata, do ter dinheiro, ser respeitado, mas você está morto espiritualmente. Então, quando a gente entende isso e a gente tem a humildade de reconhecer a nossa condição humana falha, limitada, né, que precisa de uma salvação, de um agente externo, né, que é Jesus, que é Deus que se esvaziou e se encarnou aqui para, né, morrer no meu lugar, no nosso lugar, no lugar de fazer um sacrifício perfeito uma vez por todas, para que todos pudessem voltar a ter acesso a Deus, né? Porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, que a pessoa, né, abra o seu coração e se abra para conhecer Jesus e realmente... não, eu creio em Deus, eu creio, mas você está apto a abrir mão, né, do seu Deus, né? Que muitas vezes eu sou o meu Deus da minha vida, né? Eu que decido, eu que determino, né? Não, eu estudei, eu sou capaz, assim, mas todos somos tão, né, efêmeros né, e falhos, e então que a pessoa se abra. A glória nossa eterna de amanhã, né? Se realmente se abrir para conhecer a Deus, né? E ter humildade de conhecer a Jesus e convidar, né, o Espírito Santo para ser transformado e literalmente viver um milagre, né? Um milagre da salvação, assim. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Ele continue colocando você aí a transpor barreiras, que é o que você falou. Às vezes a gente não tem nem noção de algumas pessoas, né? A gente tem noção, outras tantas a gente não tem. Então, que Deus continue te usando e a gente vai estar orando por você mesmo e te acompanhando. Amém. E seguindo. Que Deus te abençoe. Obrigado. Fê, muito obrigada. Que Deus te abençoe, que você continue sendo exemplo nessa geração. Amém. Tá bom? Agradeço. Obrigada. E para você que nos assiste aí, ó, manda esse episódio para todo mundo e vamos evangelizar, ó, vamos dar... Galera, mães, que a gente sabe que o nosso público aqui é gigante. Quando você tiver uma festinha na escola do teu filho, ao invés de você comprar um brinquedo que ele vai só colocar lá junto com mais um dos muitos, compra um Lambo. Ó, você vai estar evangelizando, você vai estar ensinando, Exatamente. você vai estar trabalhando no coração dessa criança. Então, ó, vamos fazer de propósito. Dá pra dar o brinquedo e o livro, porque daí a criança vai, tipo, dar um cachorrinho, sabe? De brincadeira. Tá bom. Isso. Bom. Mas é isso, gente. Obrigada pela audiência de vocês. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.